Programa Um Novo Olhar. Olá, uma excelente tarde para você que nos acompanha todas as quartas-feiras no programa Um Novo Olhar. É muito bom ter sempre a sua audiência. Eu sou a Michele Rosseto. O programa de hoje está muito especial. Sabemos que dia 20 de novembro é o Dia da Consciência Negra. E esse é o tema do programa de hoje, que eu estou muito bem acompanhada aqui da Fernanda Malaquias e da Tânia Mancuso, que vai nos acompanhar nesse bate-papo hoje para falar desse tema tão importante, desse dia tão importante, dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Muito boa tarde, Fernanda, bem-vinda. Boa tarde, Michele. Boa tarde, Tânia. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo e nos vendo. É uma alegria gigantesca estar aqui hoje tendo essa conversa com vocês e que possamos levar essa consciência não só para o mês de novembro, mas para todos os dias, né? Daqui em diante. Isso mesmo, o bate-papo hoje vai ser muito legal e eu dou as boas-vindas também para Tânia Mancuso. Seja bem-vinda, Tânia, tudo bem? Tudo bem, Michele? Tudo bem, Fernanda? É um prazer estar aqui no dia de hoje, fazendo este programa com uma temática tão importante para o nosso desenvolvimento humano. Muito, muito prazeroso. Isso mesmo. Muito bem, então hoje eu já quero começar aqui, a gente vai fazer um bate-papo, então vai ser muito gostoso. Também convido, né, a todos os ouvintes também, depois compartilhem o programa que fica disponível no YouTube da RBN. Então é super importante também vocês compartilharem, ajudarem na disseminação dessas informações. Então começo aqui com a Fernanda. Fê, o que que representa o Dia da Consciência Negra? Então, né, acho que a data em si, 20, né, de novembro, tem um significado. Então, ela foi uma data colocada lá para os meados da década de 1970, né, que marca, então, um símbolo de resistência perante a luta contra o racismo, enfim, o movimento negro. Zumbi dos Palmares, ele foi um líder, né, quilombola, que foi assassinado em 1995. E foi justamente nessa data, 20 de novembro de 1995. E aí, então, a data ficou registrada como o maior símbolo de luta e resistência do negro perante a escravidão no Brasil. Então, geralmente é um dia que nós dedicamos, né, para ter realmente essa reflexão sobre a inserção do negro dentro da sociedade brasileira, né? Mas aí é como, puxo também, como eu comentei no início, é uma reflexão que não deveria só acontecer nesse dia, mas sim também todos os dias do ano, né? Se a gente parar para pensar. E aí, quando a gente fala de o que que representa, Michele, essa sua pergunta, o que que representa o Dia da Consciência Negra, é importante porque essa data proporciona para a gente e nos convida a refletir como que é hoje essa consciência no Brasil, né? Hoje nós sabemos que, se a gente puxar alguns dados, o Atlas de Violência de 2020 colocou que 75,9% dos assassinatos que acontecem são geralmente de pessoas negras. Então, eu acho que é importante a gente trazer essa consciência, né, do quanto nós estamos falando, sobretudo, de vidas, de pessoas, né? Então, antes da gente começar a pensar em formas de lutar hoje, na nossa atualidade, é interessante sim, entender um pouco mais da história da luta antirracista no Brasil, né? Eu tenho uma autora que eu gosto muito, ela é uma militante também, antirracista, um trabalho super bonito que chama, ela é conhecida como Neuza Santos Souza, e ela tem um livro, uma obra muito famosa que chama Tornar-se Negro. E nessa obra ela traz algumas reflexões sobre o quanto hoje, quando a gente fala de identidade, a identidade da pessoa negra é um problema até de saúde mental. A formação da identidade da pessoa negra é um problema, sim,
de saúde mental, né? No livro dela, ela tem um trecho que fala que nós fomos afastados dos nossos valores originais, né? E aí, o negro, ele tomou o branco, a pessoa branca, o outro, como modelo de identificação, como uma única possibilidade de tornar-se gente. E aí ela traz mais, né, explicando como que é esse processo, então, de se auto-reconhecer. Então, eu acho que nessa data, né, 20 de novembro, é uma oportunidade da gente trazer essas reflexões. Como que a própria formação de identidade da pessoa negra hoje no Brasil, né, que é atravessado por diversas questões causadas pelo racismo. Então, acho que só dando um pouco de contexto para a gente iniciar a nossa conversa, Mi. Que legal, Fê, é isso mesmo. Eu achei muito legal que antes da gente começar aqui o programa, você até citou, né, que era super legal estarmos fazendo esse programa, então você representando mesmo, né, uma mulher preta, e eu e a Tânia aqui, duas pessoas brancas, então como é que a gente pode dialogar e trazer mais consciência para esse tema, que é exatamente o que você falou, né? Quanto mais consciência tivermos, e todos estarem conscientes, e não só um diálogo para pessoas negras pretas, né? Não, que seja um diálogo para todos. Tânia, como é que você vê essa importância de termos mais diálogos, de aprofundarmos esses diálogos conscientes sobre a consciência negra? Assim como a Fernanda trouxe no final dessa fala dela, né, do olhar que nós estamos aqui nesse dia de desafio para essa conversa, porque por que desafio, né? Porque não é difícil nós falarmos sobre essa temática, mas o tom que nós estabelecemos esse diálogo e essas reflexões, né? Essa reflexão, ela não tem que caminhar nem para uma visualização poetizada, né? E nós ficarmos aqui divagando no quantum histórico, mas também não devemos ir também para um outro lado, que é estigmatizar, trazer um certo ardor quando se fala disso. Mas eu diria que permanecer no meio através do respeito, do olhar amoroso e da compreensão do que significa realmente estar como um indivíduo dentro da sociedade e trazendo esse grande desafio, né? Porque nós olhamos, como a Fernanda fez a fala dela, o negro, o preto, ele acha que o branco é um referencial de ser um ser humano, né? E não, o negro também ele também faz parte dessa construção da raça humana, né? Então, nós não temos algo que seria um referencial de como ser um ser humano. Ser humano, nós temos que olhar como um todo, né? Não deveria ter essas fatias de nos divisando dentro da nossa sociedade, nem de nenhuma outra sociedade. E hoje nós estamos aqui com toda essa amorosidade, com todo esse preparo, com esse estudo que foi feito para que esse programa existisse, mas a gente sabe o quanto ele vale, quanto ele já custou para que nós estejamos ocupando este lugar e falando sobre este tema, né? Ele não deveria ser um tema de dor, mas já que ele ainda não foi resolvido, sanado, aceitado, englobado e unificado, que eu acho que é este o máximo que nós iríamos conseguir, né? Essa unificação como seres humanos, porque nós não somos essa divisão, nós somos nós somos seres que fomos criados da mesma origem, né? Então, olhar para essa consciência negra hoje é um movimento da reflexão de o quanto que nós podemos olhar para essa história que nos trouxe até os dias de hoje, mas, sobretudo, trabalhar essa unificação, trabalhar esse conjunto harmonioso que nós, enquanto humanos, devemos formar.
nos conscientizar e falarmos uma mesma linguagem, cantarmos uma mesma música do mesmo tom, né? Que eu trago sempre essa reflexão, que é o tom do amor. Então, não percamos esta oportunidade. Como diz a Fernanda e muitos que gostam de fazer esses estudos, o dia 20 de novembro, ele é um convite para os outros 364 dias. Nós não devemos esperar um ano inteiro passar para falarmos sobre essa temática, lembrarmos de como os nossos irmãos já foram cruelmente assassinados pela simples tom de pele ser diferente, né? Esse é o nosso desafio, é olharmos para isso todos os dias e estarmos presentes em todas as instâncias que nos solicita a refletir, a pertencer e, sobretudo, a agir, a estar presente e não recuarmos, né? Nunca recuarmos. Perfeito, Tânia. Muito bonito isso que você falou, né? Esse tom de amor e também concordo. Acho que hoje, né, a gente está fazendo esse programa aqui, dando esse passo, mas plantando aqui uma semente para que seja olhado isso diariamente, né? Para que todos os dias as pessoas tenham mais e mais consciência. E eu gosto muito da Djamila Ribeiro. Eu vejo muitos vídeos dela, assim, eu gosto muito dos pontos que ela traz, e isso me traz uma consciência. Cada vez que eu vejo um vídeo dela, eu falo, meu Deus, né? Desperta ainda mais a consciência do tema e da vontade mesmo de espalhar, de falar mais sobre isso, de conversar, trazer mesmo para a pauta, né, das conversas. Muito legal. Fernanda, para você, quais são os efeitos de não ter essa reflexão, de não refletirmos, de não falarmos sobre o racismo? Então, né, como nós estávamos comentando, né, e agradeço até a fala da Tânia, realmente foi muito bacana, assim, no sentido de trazer consciência para os dias de hoje, né? Quando a gente fala do racismo e do silêncio perante o racismo hoje na nossa sociedade, o mínimo, assim, eu acho que nós podemos compreender é que tem um efeito muito grande na subjetividade do sujeito, da pessoa. Na sua grande maioria, o racismo, ele imprime uma imagem negativa da outra pessoa, simplesmente pela cor da pele dela. E, na verdade, não é tão simplesmente pela cor da pele dela, é por toda uma estrutura que foi criada socialmente também, né? E isso leva, sim, a pessoa a começar a se enxergar de uma forma inferiorizada. Então, é muito fácil, realmente, a gente começar a refletir e perceber o racismo no nosso dia a dia. Basta, eu acredito que termos olhos para ver, abrir os nossos olhos, porque o racismo ele acontece a todo momento. Então, ele promove um certo sentimento de humilhação, que isso atinge a pessoa quando nós falamos de construir a sua identidade, que é o que nós estávamos comentando anteriormente. Então, eu acho que quando a gente fala dos efeitos da gente não refletir e não falarmos sobre o racismo, implica na gente favorecer essa estrutura de racismo estrutural que existe. Então, nós estamos ajudando, favorecendo que isso permaneça, né? É claro que do dia para a noite o racismo estrutural não vai acabar, mas nós, tendo esses espaços de conversa, seja virtualmente, pessoalmente, no nosso grupo, da nossa família, no jantar, tendo oportunidades de trocar, de pensar, poxa vida, como será que a pessoa que sofre um racismo, como será que ela se sente? É como eu estou conversando com vocês, Michele e Tânia, vocês por serem brancas, vocês não sabem o que é sentir o racismo por ser negra na pele. Mas vocês podem começar a entrar numa reflexão de falar assim, uau, mas eu estou vendo dados, eu vejo informações. Vocês podem se aproximar
de uma realidade que não é a de vocês, mas vocês podem sim se aproximar dessa realidade. Então, eu acho que os efeitos da gente não falarmos sobre o racismo está diretamente ligado a favorecer um racismo que é violento, muito triste, que acontece diariamente. Então, eu acho que pelas conversas, pelas trocas, são oportunidades que nós temos de cada vez mais ir destrinchando e disseminando essas impressões que ficam, ideias distorcidas, né? Que na verdade o racismo é isso, ele traz na sua essência uma ideia totalmente distorcida, né? Da pessoa negra. Então acho que é isso. Legal. Eu concordo totalmente com você, né? Até quando a Djamila fala mesmo da questão do lugar de fala, né, Fernanda? Porque uma coisa é ser, né, negro e, sim, passar por todas as coisas que acontecem. Outra coisa é eu vendo o que acontece e realmente nunca vou saber o que é, né? Nunca vou saber o que é. Então, quando a Djamila fala dessa questão do lugar de fala, isso eu sempre fico muito atenta, né? Posso sim ter essa capacidade de empatizar, né? De me colocar até no lugar de falar, puxa vida, como será que é? Né, sofrer racismo diariamente, né? Porque é tão estrutural mesmo, é um racismo estrutural que todos os dias tem casos que saem. Então é muito triste quando eu vejo alguma notícia, eu me emociono, eu me coloco no lugar, mas de fato, saber o que realmente a pessoa sentiu, não dá para saber. Muito bem, vamos seguir aqui. Tânia, você como uma excelente psicopedagoga, neuropsicopedagoga e agora também facilitadora de constelação, né? A gente sabe que a constelação familiar tem as 3 ordens do amor e uma delas é a lei do pertencimento, né? Então falar sobre isso também, trazer as ordens do amor é muito legal. Dessa questão de pertencer, todos nós devemos pertencer, né? E como que é para você? Qual que é a importância dos profissionais de todas as áreas, Tânia, compreenderem o racismo, compreender os efeitos do racismo? É, essa é uma oportunidade de desenvolvimento para o profissional, né? Ele tem que estar atento, ele tem que buscar, ele tem que pesquisar, tem que se inteirar, porque dentro dessas áreas, sejam elas quais forem, dentro do profissional, nós sabemos que há uma disparidade muito grande, né? Nós sabemos que as estatísticas, os números, elas nos diz o quanto está difícil para uma pessoa que o branco e o preto, né? Há um diferencial quando ele sai para procurar um emprego. Infelizmente, ainda no século XXI, em 2022, nós encontramos essa desigualdade em todas as sociedades. Isso não é dentro do Brasil, também é fora do Brasil. Ainda é planetário, né? Essa disparidade ela está dentro das escolas, dentro das oportunidades de cultura, de acesso à cultura e dentro de grandes universidades, né? Então, o profissional que está amplamente maestrando o instrumento de trabalho para ter esse conhecimento e esse acolhimento, ele tem que ter essa noção e esse olhar bem peculiar para receber tanto um quanto o outro. Esse seria o grande diferencial, que nós tivéssemos uma lente que não medisse isso, né? E olhássemos esse indivíduo além da cor dele, sim pelas suas habilidades, pelo seu conhecimento, pelo seu potencial como ser humano, e não pela cor que ele ocupa neste momento, nesse é, estágio de vida que nós nos encontramos. Né? Então, esse é o diferencial para todos nós. E esse profissional tem que olhar a todo e qualquer humano como se deveria, né? Pelas suas potencialidades, e não fatiar, dividir, afastar e, como você bem disse, excluí-lo da sociedade, né?
porque nós temos igualmente as oportunidades. Mas nós sabemos que não é assim, que nós temos ainda uma grande catarse, né, entre o quanto que uma pessoa ganha e o quanto outra pessoa ganha. Aonde a maioria ocupa um espaço sendo preto e aonde o branco ocupa, né? E nós ainda estamos atravessando uma era em que há choques culturais de dizer, né, como pode ele ocupar esse cargo? Quem é ele para chegar nesse lugar, né? Então, o profissional que está ali, eu digo por mim, pela minha ferramenta de trabalho, dentro da minha área, né, eu já estou recebendo crianças que estão dentro desse grande movimento racista, né? E dentro da minha área da neuropsicopedagogia, eu recebo criança que sofre bullying na escola e ouve palavras pesadas, pejorativas, que divide, que afasta e que diz para ela, aqui não é o seu lugar, né? Então, quando eu ouço criança é amorosa, é acolhedora, mas a gente tem que saber que antes dessa criança vem um sistema que é racista, né? Aí vem uma família que fala palavras dentro de casa, onde a criança escuta e convive, e ela é uma criança inocente, ela é pura, sim, mas na maioria ela aspira o que o sistema está vivenciando e respirando diariamente. E aí ela vai para o movimento escolar e ela só reproduz. Ela reproduz o que está no seu entorno, o que está no seu social, né? Então, eu, enquanto profissional, eu tenho que ter esse olhar peculiar, esse olhar amoroso, mas, sobretudo, atento, para eu não reforçar também nessa criança que traz essa dor. Então, eu nem desqualifico, mas eu também não reforço, porque o meu papel é de alavancar que ela supere, que ela não fique ali naquele estágio com aquela dor para sempre, porque ela tem potencial de se sobressair na vida, no mercado de trabalho e na sociedade. Ela tem potencial de ser um grande ser humano, sobretudo, independente da cor dela. Então, o profissional, aonde ele estiver, ele tem que ter essa clareza. Esse seria para nós o ideal de moldes, né? Ai, por mais profissionais como a Tânia, né? Com esta consciência que venham mais profissionais, porque é isso. Eu sou muito otimista. Eu acho que a gente já deu grandes passos. Ainda tem uma jornada, uma longa caminhada, né, em relação ao racismo, porque tantos anos, né? Mas eu fico cada vez mais otimista porque eu vejo que esse tema ele vem mais para a pauta, né? Ele está mais em pauta, as pessoas estão mais atentas a isso. E então eu sou otimista, eu acredito que estamos nesse passo, nesse caminho evolutivo mesmo, para que de fato não tenha mais raça, né? Sejamos uma única raça, a raça humana, e só, né? Muito bem. Fernanda, para você, o que que você pode trazer agora, entrando um pouco mais de um lado prático mesmo, né? As pessoas, os nossos ouvintes, quais são as maneiras de lidar com o racismo, mesmo quem não sofre racismo, né? Como que pode, contribuir para a gente expurgar o racismo do mundo, né? Muito bem, vamos nessas. Olha, temos alguns pontos bem interessantes, como a Michelle colocou, que são bem práticos, que nos ajuda nesse caminho, né? Pensando numa sociedade onde não tem mais essa discriminação, né? Perante, a etnia das pessoas, de todos nós. Então, um primeiro caminho, que é muito simples, procurar informações. É muito simples. Às vezes nós precisamos compreender mesmo o que nós estamos fazendo aqui, né? Um convite para a gente compreender a realidade e a história de diversas etnias, que às vezes não é a sua, mas é interessante você se abrir para entender, para compreender, né? Então, olhar para o seu lado e perceber a pessoa que está do seu lado, às vezes pode ser uma pessoa de uma outra etnia, uma pessoa negra, uma pessoa preta.
E aí você começar, então, a procurar histórias, pesquisar a cultura, os povos, né? Ou simplesmente conversar. E principalmente se abrir para escutar. Escutar essa pessoa que às vezes está passando por algo que você não vai passar, né? Porque eu acho que esse é um dos pontos, assim, bem fortes, né, que eu percebo. Eu concordo com você, Michele, quando você traz o otimismo, apesar que é muito difícil ter otimismo, pensando, quando eu olho para o racismo, porque eu já passei pelo racismo, o racismo já atravessou a minha história, e é muito difícil a gente ter otimismo, ficar firme, quando a gente percebe que acontece essas coisas ainda hoje. Mas eu acho que um ponto que pega é quando tem uma outra pessoa do nosso lado que está aberto para nos ouvir. Isso é muito legal, gente. Isso é muito legal. Porque nós sabemos que essa pessoa não vai sentir a nossa dor, ela não vai saber o que que é, às vezes, chegar num shopping e ser barrada, mas ela tá aberta, ela tá ali no movimento de te acolher. Isso é muito importante. Um segundo ponto, gente, vocês perceberam que eu dei uma certa emocionada, né? Porque esse assunto pega um pouco em mim. Um segundo ponto que é interessante também, como prática, é primeiro nós termos consciência, já que nós estamos falando do Dia da Consciência Negra, termos consciência de que o racismo é sim um problema estrutural. Não é algo da nossa cabeça, ou algo simplesmente que saiu. Ai, não, isso é ideia das pessoas, somos todos iguais. Não, gente, o racismo tem toda uma história e ele é estrutural. Ele vem de muito, muito, muito antes da gente. É muito maior do que nós, essa história. Então, reconhecer que é um problema estrutural e, diante disso, tá, ok. O que que eu posso fazer? Você pode começar a adotar uma postura antirracista. A Angela Davis, né, ela tem uma filósofa norte-americana e ela tem uma fala muito famosa que fala assim: não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. Então, o que que ela está querendo dizer? Não basta você falar assim, não, não, eu não ligo isso, eu não me importo, somos todos iguais. Não, o que que você pode fazer? Ações que você pode fazer que promovam a equidade, que promovam a diversidade no ambiente que você está, né? Então, acho que esse é um primeiro ponto. E também não entrar no movimento de naturalizar, né, o racismo, ou se não a negação, a própria negação. Isso já é também uma postura antirracista. Quando você não naturaliza isso que acontece e que machuca muitas pessoas, você já está assumindo uma postura antirracista. Então, né, às vezes a gente fala assim, parece que é muita coisa, mas não, olha, é simples, né? Então, um terceiro ponto também, eu também já quero passar para a Tânia, para ela trazer algumas práticas para nós, mas um terceiro ponto é nós também garantirmos a representatividade das pessoas em espaços coletivos. Eu estou fazendo um trabalho na faculdade, no qual nós estamos trabalhando com CAPS, né? Centro de Atenção Psicossocial. E um dos projetos desse CAPS é levar as pessoas usuárias desse CAPS, que são usuárias de droga, usuárias de substâncias químicas, levar essas pessoas para o shopping, para as universidades, para as praças, para lugares públicos, para mostrar para elas que elas também têm o seu lugar e elas pertencem. Então, acho que isso também é um ponto de ação, uma prática importante, né? Acho que é isso, Mi. Nossa, muito bom, muito bom. Você sabe que o momento em que você se emociona, eu me emociono junto, né? Porque é isso, a gente, né, é sentir como, como deve ser, né? Não, não é fácil, gente, não é fácil. Mas, Fê, eu continuo otimista, né, no sentido de pelo menos o assunto estar mais na pauta, gerar mais consciência. Sei que não é fácil e não deve ser mesmo, né? Muitas vezes, quando vê casos de racismo, acredito que deve passar pela cabeça e falar, poxa,
tudo que a gente está fazendo, toda a nossa luta fica em vão, né? Tem aquela sensação de que foi em vão tudo. Mas não. Eu acho que cada vez que acontece algo assim muito marcante, né, igual aquele caso lá dos Estados Unidos, do homem que foi sufocado, né, que gerou bastante. Você vê que são casos que você fala, puxa vida, a gente está, né, em século XXI ainda acontecendo essas coisas, mas isso traz mais consciência ainda para as pessoas. Então, vamos buscar esse otimismo sempre, né? Tânia, você tem mais pontos assim para nos ajudar também, coisas práticas para que a gente possa lidar com o racismo? Mais alguma dica? Eu gosto muito da experiência do se pôr no lugar de, né? Então, eu não vou, quando eu penso, vou me pôr no lugar de alguém preto, porque eu não vou mimetizar a cor, né? E não vou fazer a experiência de passar um dia dentro deste lugar. Mas eu acho que vale muito a prática de quando a gente se põe no lugar é, do mais fácil que é para todos nós, que é fechar os olhos e imaginar você no lugar daquela pessoa. E por um período, exatamente o exemplo que a Fernanda trouxe, né? Que é o ser barrado pela cor da tua pele, que é o ser perseguido pela cor da sua pele, que é ouvir a negativa pela cor da sua pele. Então, quando a gente começa a fazer, só de começar a fazer essa experiência, caminhando aqui nessa fala, vai me trazendo uma sensação corporal de situações inimagináveis, mas que eu já fui sentindo. Só de fazer o exercício de falar, de expressar o meu campo de ideia. Imagina se a gente faz isso como uma prática diária, né? É um convite que eu deixo para que todos reflitam, que é começar por aí. É como se você fizesse essa prática diária, como muitas outras práticas de sobrevivência, então faça por um minuto como é estar no lugar de um preto, de uma família preta, de uma sociedade preta, né? E isso já vai dar para nós, enquanto brancos, essa possibilidade de trazer a ideia. E aí nós vamos deixar essa grande experiência, de fato que isso não vai ser possível ser modificado, né? Porque nós ainda vivemos num planeta onde nós não temos mudança de cor de pele. Deve haver um planeta que deve ser assim, né? Qualquer ato que você faça, pratique contra o amor, pode ser que deva ser assim. Eu estou aqui idealizando. E acho que seria uma boa ideia. Eu poderia mandar para o plano, né, maior algo desse porte, porque só assim nós, de fato, saberemos o que é essa experiência. Enquanto isso, nós estamos nas conjecturas, estamos nas suposições, e nós realmente jamais vamos atingir o patamar do estar, né? Nós estamos só apenas pensando como é ser. Então, acho que o exercício mental, ele para mim já é de grande porte. Perfeito, Tânia. Muito legal. E uma outra coisa que eu penso muito, reflito muito sobre isso, que para mim é super importante também, é reconhecer o meu lugar de privilégio. Né? Como uma mulher branca, classe média, então situar, né? Eu me situar no lugar onde eu estou hoje e reconhecer isso é muito importante. Esses dias, quando foi? Semana passada, eu e o meu marido, a gente estava jantando e estava passando no noticiário a questão sobre a violência com as mulheres, né? Mostrando os dados, os números da violência contra a mulher. Aí ele olhou assim para mim e ele falou: Nossa, não é fácil ser mulher, né? Eu falei: Não, não é fácil ser mulher. E aí ele falou: eu sou. E ele tá na escala do privilégio, então ele tá ainda acima de mim, porque homem, branco,
né? Classe média. Então, olha só, né? Ele está um degrau acima ainda no lugar do privilégio. Então, isso é muito importante, você reconhecer, tomar, né, consciência do seu lugar de privilégio também ajuda muito a trazer essa consciência, né, do racismo, enfim, para a gente conseguir expurgar mesmo esse racismo do mundo. Bom, quero então fazer uma pausa aqui e aproveitar para falar da nossa parceria com a FEAL. E para quem está nos ouvindo que está sofrendo com racismo, por algum motivo tem filhos que sofrem bullying, olha só, a Tânia Mancuso, como uma excelente psicopedagoga também, você pode agendar uma sessão com a Tânia, você pode agendar um atendimento individual com os profissionais da equipe do Instituto Evoluir, e todos que são sócios do Clube Amigos da Boa Nova têm 15% de desconto. Então, a gente sempre reforça aqui nos programas essa parceria. Então, é só entrar em contato pelo site institutoevoluir.com.br e você dizer que você é clube, né? É associado do Clube Amigos da Boa Nova. Você vai receber 15% de desconto em todos os serviços, tanto nos atendimentos individuais, como também em cursos, workshops, toda a programação está disponível no site. E a gente sempre reforça também que para manter essa programação maravilhosa que a FEAL oferece, a gente precisa da sua ajuda. Então, você pode também contribuir espontaneamente através do Pix, que é o 11 97 261 0272. Qualquer valor você pode contribuir espontaneamente de maneira tranquila e segura. Ou, se você preferir, também tem o site da FEAL, feal.colabore.org. Todas as informações estão no site para você poder se tornar um sócio e continuar mantendo essa programação que eleva, né, o padrão vibratório do planeta. A programação da FEAL eleva o padrão vibratório do planeta. Então, a sua contribuição, manter essa programação no ar é muito importante e muito especial para nós. Dando sequência aqui, que já, olha, o tempo passa rápido, já estamos chegando aqui quase na parte final do nosso programa, e eu passo para a Tânia, para ela contar um pouquinho de como que o Espiritismo nos ajuda, Tânia, a ampliar a consciência sobre o racismo. O Espiritismo é o nosso maior mecanismo de benevolência, né? Nós poderíamos dizer assim, que nos auxilia a ter esse olhar de amorosidade, de compreensão, de aceitação. Eu me sinto hoje, né, nesse lugar de privilegiada, por ser mediada, por eu ter como minha referência, meu norte, a doutrina espírita, me auxiliando e me dando as oportunidades de compreender, entender e aceitar o meu próximo, independente de qual etnia ele está vindo, né? E hoje, como o tema é o racismo, a doutrina espírita nos auxilia exatamente nisso, a olhar através dessa lente da benevolência, da aceitação deste irmão, entender e estar ao lado. Como disse a Fernanda no começo do programa, o branco nunca vai poder estar no lugar do preto e entender a dor que ele atravessa, mas a gente pode estar ao lado, pode estar a serviço, né? Pode estar nos compartilhamentos e nos entendimentos. Há momentos que, dentro da doutrina, nós estudamos e vemos, lemos, que são os desafios de vidas de todo um país, de toda uma parte da sociedade que traz não só a cor negra, né, mas também como outras etnias que também trazem grandes desafios. E os tempos estão aí, em ebulição através de tantas condições de racismo. Então, o Espiritismo, ele proporciona a nós esse olhar de fato, de ampliar a nossa consciência amorosa e benevolente. Lindo, Tânia. Perfeito.
Para você, Fê, quando nós, né, falamos assim, fazemos parte de uma família só, né, e fala a grande raça, né, a raça humana, perante o Espiritismo podemos afirmar que somos todos iguais? Então, né, na pergunta 803 no Livro dos Espíritos, tem justamente essa pergunta, né? Todos os homens são iguais perante a Deus? Eu gosto muito dessa visão, gente. Vou confessar para você que o Espiritismo, como a Tânia colocou, o Espiritismo foi para mim um conforto na alma, assim. Quando eu comecei também a estudar, né, e me reconhecer como uma mulher preta na sociedade brasileira. Então, quando a gente traz essa dimensão de família humana, e aí a resposta é que sim, né? Todos tendem para o mesmo fim. E Deus, né, fez as suas leis para todos. E ele fala que o sol sempre vai brilhar para todos. E com isso, dizeis uma verdade maior e mais geral do que penseis. Então, acho que esse comentário, né, de Kardec traz essa compreensão de que sim, perante a Deus somos todos iguais. E a doutrina espírita, acho que chama a nossa atenção para uma mudança mesmo de consciência, né? Na própria pergunta 840 do Livro dos Espíritos também tem, né? E fala assim, que podem reprimir-se os atos, mas a crença interna é inacessível. Então, eu acho que é esse nosso convite hoje. Os nossos atos, às vezes, podemos reprimir, né? Porque nós estamos falando de racismo e racismo é um crime. Sim, deve ser combatido. Mas como será que está a nossa crença interna? Então, acho que essa é a nossa reflexão, né? Acho que ter consciência traz todo esse potencial para a gente ser cada dia melhor, não só na nossa forma de ser, mas também na nossa forma de tornar-se seres humanos, né? Acho que é isso, gente. Que lindo, muito bem. Estamos chegando aqui no finalzinho, então eu passo sua palavra, mensagem final, Tânia, suas considerações finais ou alguma dica de livro, filme, para a gente poder encerrar o programa de hoje. Eu venho recheada de dicas. Eu gostaria de ir para dentro da doutrina espírita, O Coração no Mundo, Pátria do Evangelho. É uma leitura imprescindível para nós compreendermos, né, quais foram os desígnios divinos e principalmente do nosso Mestre Jesus, que estava tudo previsto e esse é o grande desafio nosso de encarnação. Então, eu estou branca nesta encarnação. Então, e é isso que tem que ficar muito claro para todos nós que estamos dentro da doutrina espírita, né? E não sei o meu futuro e quais serão os meus aprendizados para esse futuro. E aí fica aqui uma dica amorosa de um livro de uma querida poetisa americana chamada Maya Angelou. Eu gosto muito de um livro dela chamado Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola. Esse livro é encantador, né? E temos aqui vários filmes, As Estrelas Além do Tempo, Quase Deuses, O Mordomo da Casa Branca, Homens de Honra, tá? E eu gosto também de muita reflexão sobre este filme que nós tivemos aí recente, o Pantera Negra, né? Ele traz aí uma grande oportunidade para a gente fazer muitas reflexões em cima deste filme. Ele não é fantasioso, tem muitas mensagens intrincadas nas belas imagens trazidas pela indústria do cinema. Prazer enorme estar aqui ao lado de vocês duas. Michele Rossetto e Fernanda Malaquias. Muito obrigada. Obrigada a toda a equipe da TV Mundo Maior pela oportunidade, a Regina e o Jefferson, que trouxe nós até o final desse programa. Gratidão. Obrigada a você, Tânia. Fê, muito obrigada, viu, pela sua participação incrível, sua participação hoje. E temos aí muitas dicas, né, Tânia? Muito obrigada. Obrigada a todos os ouvintes e compartilhem esse programa para que essa mensagem chegue para mais pessoas. Até a próxima quarta. Obrigada, Gina, Jefferson. Obrigada. Beijo. Você acompanhou Um Novo Olhar.